Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de realismo político, com Thomas Hobbes, na prova da UEL. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Como nós vamos tratar de Hobbes nesta aula, vamos direto ao ponto. Você conhece algum animal, algum bicho que seja um ser naturalmente gregário? Traduzindo, você conhece algum animal, algum bicho que viva em sociedade, em comunidade por natureza? Tal como nós, seres humanos? Pois é. Enquanto você busca uma resposta, nós vamos rastrear essas questões com um clássico, O Senhor das Moscas. Okay, listen up. Whoever holds the conch gets to speak. That's the rule. Is this like assembly, sir? Yeah. Except anybody who wants to speak gets to. But not before they get the conch. Right. There doesn't seem to be anybody here except us. And a pig. It was a wild boar. No, it was a regular pig. Big, but regular. If it was a regular pig, then it must have got here from people. Yeah, if there's pigs, there's people. Como você sabe, nós já tratamos de Hobbes no Enem e nós abordamos esse pensador inglês do século XVII através de um filme chamado Cova Rasa, um clássico dos anos 90 com Danny Boyle. A nossa intenção era mostrar como o filme, ou melhor dizendo, como Hobbes é um contratualista da sociedade civil e nele nós reconhecemos que a nossa vida em sociedade não é uma coletividade. A sociedade, na verdade, é um grupo de indivíduos fortes e egoístas que tendem naturalmente à guerra. Ou melhor, a nossa vida em sociedade de maneira coletiva, harmônica, até que é possível, mas desde que exista um Estado forte para aplacar, para acalmar os ânimos individuais. E de certa forma, hoje na UEL, nós vamos tratar da causa desse raciocínio, ou seja, de como Hobbes analisa a nossa condição natural. E aqui nós voltamos para as nossas perguntas iniciais. Se lembram? Dos animais e bichos que vivem em natureza. É bem provável que você tenha se lembrado das abelhas e formigas. São os mesmos exemplos com os quais o Hobbes trabalha. De fato, elas vivem em harmonia social em natureza. Porém, me diz uma coisa. Elas vivem em harmonia social por força da sua natureza ou por força de uma hierarquia? Em outras palavras, existe igualdade entre as abelhas e as formigas? E se existe, é de fato natural ou seria artificial? Everybody got the goddamn mouse! Ralph's got the conch! All I mean is we have to have a little more discipline and more spearfishing. Então, em Hobbes, você começa a entender o que nos motiva a querer viver em sociedade. Conatos, instinto, desejo de preservação da espécie. Em outras palavras, um certo medo de virar hipótese sem sequer ter cumprido a perpetuação da espécie. Vejamos o raciocínio da questão 59 da UEL de 2016. As leis da natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia e a piedade, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho e a vingança. Os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis da natureza, que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-lo com segurança, se não for instituído um poder suficientemente grande para a nossa segurança, cada um confiará e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e capacidade, como proteção contra todos os outros. Um dos problemas enfrentados pela filosofia política diz respeito às razões que levam os indivíduos a se unirem com o objetivo de constituir uma ordem civil. Trata-se do problema da ordem política requerer ou não um elemento coercitivo a fim de garantir a vida civil. Com base no texto e nos conhecimentos sobre Thomas Hobbes, assinale a alternativa correta.
Como um bom mecanicista do século XVII, Hobbes é um sujeito que considera que existem forças, regras, leis naturais que são universais. Agora, é preciso começar a compreendê-las de maneira racional, lógica e também de maneira clara para construir uma arquitetura política e fundar uma sociedade civil. Nesse sentido, em Hobbes, nós precisamos compreender quais são as nossas motivações, as nossas forças naturais, para então compreender a melhor forma de administrar, de manejar os seus impactos e efeitos sociais. Dessa forma, nesse inglês do século XVII, existe a crença de que a política envolve um cálculo de riscos, isto é, um raciocínio que pondera sobre as causas e os efeitos dos comportamentos naturais dos seres humanos. Em outras palavras, então, em Hobbes, é preciso que exista um Estado forte que saiba como operar sobre esse nosso conatus, esse nosso instinto de preservação. Vejamos as alternativas. Olha, a letra A não pode ser porque a ordem política não nos é natural, e sim artificial. Lembra-se dos formigueiros e também das colmeias? Pois é, guarde esse exemplo. Em Hobbes, ele será válido, tá certo? Ou seja, só há paz e segurança públicas, sociais, se houver um Estado forte. A letra B também não é adequada. Guarde essa conversa de que o ser humano é capaz de agir de maneira espontânea para os russonianos, tá certo? Isso é papo de idealista. Quanto à letra C, olha, se você continuar com essa conversa de que ser humano é naturalmente capaz de agir de maneira espontânea rumo à justiça e à razão, deixa o vestibular de lado e eu vou te levar para uma festa infantil num buffet. E aí vejamos o que nos é de fato espontâneo. Quanto à letra D, ela traz uma afirmação belíssima. Ela diz que bastaria o diálogo, uma boa conversa franca, equilibrada, para de fato nós termos harmonia social. Bacana, né? Mas na prática mesmo, nós sabemos que uma PMzinha na esquina não faz mal a ninguém, né? Enfim, a letra E, ela é verdadeira, hobbesiana da gema, porque ela reconhece que eu e vocês, para sair de casa, rumo ao trabalho, rumo aos estudos, nós precisamos de um Estado forte, que garanta a paz, mas sempre mobilizando a possibilidade de punição para os comportamentos, digamos, desviantes. Como você pode ver, em Hobbes, o Estado deveria ser um leviatã, isto é, um espectro capaz de se impor pela força das leis, da Constituição, uma espécie de avatar que habitaria as nossas mentes e seria capaz de inspirar obediência, regra às leis públicas e, portanto, segurança. Dessa forma, se as coisas funcionassem dessa maneira, excelente. Isso significa que a confiança seria uma excelente bússola social. Afinal de contas, a Constituição e as leis inspirariam a possibilidade de punição. If you guys had let the goddamn fire go out, they would have seen it. Hey man, we were hunting. Great, killed a pig. Face it, Jack, you fucked up. We could have been rescued. Back off, man. I'm sick of your shit and so's my gang. Your gang? What's that supposed to mean? What it means, Colonel, is that if you know what's good for you, you'll stop trying to run everything. Stop it! I'm sick of all this shit. I'm gonna make another camp for hunters. You guys want to have a little fun? Yeah! Come on, Jack, that's crazy. We've got to work together. Come on, what do you say? I say fuck you. And that goes for you too, Miss Piggy. Come on, let's get out of this kindergarten. Agora, cá entre nós. Se nem os hábitos, nem os costumes, nem as instituições são capazes de inspirar respeito às leis, nada melhor do que uma boa dose de desconfiança para navegar pela sociedade. Bom, esperamos que vocês tenham conhecido um pouquinho mais do perfil da prova de humanas da UEL
e também desse mecanicista, ou melhor dizendo, desse teórico político inglês do século XVII. E como bons vestibulandos e vestibulandas, sejamos hobbesianos. Vocês sabem que vestibular é cada um por si. Porém, continue nos acompanhando, mande as suas dúvidas, mandem sugestões, abraços fortes e até a próxima.